Zelensky afirma que a Rússia está sofrendo danos muito grandes à sua estrutura militar e que isso pode obrigar a Rússia a fazer um acordo com a Ucrânia. Lembrando que há 3 dias atrás, ele afirmou que a Rússia só teria mais condições de ataque em 3 dias. Será que de fato ele acertou? Joe Biden está em visita oficial à Polônia e prestem bastante atenção. Aonde está localizada a Polônia é do lado ali do conflito entre Ucrânia e Rússia. E é claro que o local da reunião diz muito sobre o impacto geopolítico da questão e fez assim críticas fortíssimas ao presidente Putin, inclusive chamando ele de carniceiro, açougueiro, falando que o Putin desrespeitou qualquer tipo de noção de democracia. Além disso, a gente tem o primeiro-ministro japonês, hoje falando oficialmente que o Japão é um dos principais países hoje contrários à Rússia, que a Rússia pode sim usar armas nucleares. Quer saber um pouco mais sobre esses assuntos? E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. Baratinho, pessoal, vocês não vão se arrepender. Tamo junto? E claro, se você quiser colaborar para eu continuar sempre produzindo aqui vídeos diários para vocês, narrando o que mais importante acontece da geopolítica internacional, seja membro, ou se você só der o seu like, comparecer aqui, o seu engajamento, já é mais que sensacional. Belezinha? Pessoal, vamos lá pro vídeo então, ó. Eu diria que o Zelensky ele tá um pouco abusado, digamos assim. Há 3 dias atrás, a Ucrânia declarou que a Rússia só tinha mais poder para avançar durante 3 dias, o terceiro dia está chegando hoje, porque supostamente, segundo o Ministério da Defesa ucraniano, em conjunto com o Zelensky, a Rússia não tinha mais equipamentos, não tinha mais munições, inclusive estava tendo dificuldade de angariar novos soldados, porque os soldados não estavam percebendo que a Rússia estava fazendo uma coisa legítima, as tropas, por exemplo, estavam com medo, ou com algum tipo de receio, entrave, para conseguir avançar nas principais cidades. Então, se a gente for levar ao pé da letra mesmo, o que foi dominado hoje pela Rússia, basicamente é Lugansk e Donetsk, a região do Mar de Azov, inclusive Mariupol hoje completamente cercado. E olha a questão da narrativa, né? Hoje, por exemplo, uma garota de 11 anos, ela morreu por um ataque, por um míssil russo. Isso conta muito essas imagens, né? A Rússia, segundo o pronunciamento ucraniano, está sendo cada vez mais obrigado a atacar civis, tal, para conseguir atingir os seus objetivos. Então, por conta dessa demora, dessa dificuldade das sanções aplicadas à Rússia, que a Rússia não esperava, a Rússia está meio que dando para trás. Eu até fiz um vídeo para vocês ontem, por exemplo, falando que o Ministério da Defesa russo já mudou um pouco o discurso e falou que, na verdade, o objetivo principal, o primeiro objetivo da interferência na Ucrânia, ele já foi atingido, que era a libertação da região de Donbass, Lugansk e Donetsk, e a desnazificação, né, da Ucrânia. Porque isso já foi feito também quando você domina a região do Mar de Azov. Aquela região onde você tem grande parte desse tipo de movimento. O batalhão, por exemplo, né, de Azov, está localizado nessa região. Então a Rússia, teoricamente, já conseguiu seus objetivos e vai se concentrar um pouco mais naquela parte do leste. Kiev, por exemplo, a gente tem um monte de tropas avançando que está com dificuldade, está sendo constantes ataques, tal, você tem mísseis, toque de recolher em Kiev, mas eu gravei vídeo para vocês aqui há 2 semanas, falando, por exemplo, que os tanques eles estavam a poucos quilômetros de Kiev. Poxa, óbvio que já teria tempo deles chegarem se eles tivessem dispersado e, de fato, feito um ataque. Segundo a Rússia, tudo está indo de acordo, tá? O que a Rússia está fazendo é que ela não está querendo matar mais civis do que já foram mortos, porque, segundo a Rússia, a Ucrânia hoje está se usando de escudos humanos, então coloca, por exemplo, áreas de bombardeio e tal, do lado de civis, né? Então, se a Rússia atacar os locais estão de armas, por exemplo, estaria atacando civis também, a Rússia está indo com todo cuidado. Por isso, nesse momento, um pouco mais devagar. E também que o principal objetivo já foi atingido. O que você pensa? Será que a Rússia, de fato, ela não tem o poder demonstrado? O Zelensky está querendo comprar briga. E isso está preocupando principalmente o Japão, porque pensa, a Rússia, o Putin, pensou dificilmente vai querer sair por baixo nessa história. Ele tem que sair como se fosse um vitorioso, tá? Por mais que as sanções tenham sido aplicadas, eu penso, o Putin já foi derrotado em alguns sentidos e vitorioso em outros. Por exemplo, a União Europeia, ela estava completamente dividida. Sanções sendo aplicadas à Hungria, à Polônia, movimentos possivelmente de saída da Itália, saída, por exemplo, da Polônia também, os eurocéticos cada vez mais crescendo na União Europeia, a OTAN totalmente descredibilizada, o Trump implorava para que a Alemanha, a Itália, a Espanha, a França financiassem mais seus exércitos,
comparecessem um pouco mais com questões financeiras, financiando o poderio militar da OTAN, e eles de fato não faziam. Nesse momento, o que a Rússia conseguiu fazer? Uniu a OTAN. A OTAN está muito mais unificada hoje. Já a Alemanha, por exemplo, já fez um fundo de 110 bilhões de dólares só em investimento no setor bélico e prometeu anualmente dispensar 2% do seu PIB em investimento em poderio militar. Isso é inédito no mundo, percebe? Então, talvez jogar um pouco mais a União Europeia no colo dos Estados Unidos, aproximar um pouco mais do mundo ocidental, foi uma das consequências dessa intervenção da Rússia, que não sei se o Putin estava contando, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, essa questão de narrativa fica muito ruim a derrota dele. Por isso, o primeiro-ministro japonês hoje anunciou, galera, com todas as letras, que a Rússia, sim, pode fazer um ataque nuclear, tá? A gente está percebendo que a Ucrânia, inclusive o Zelensky, já denunciou não ataque nuclear, mas uso de armas químicas, bombas de fósforo, e lembrando que se a Rússia usar bombas de fósforo, o Biden já prometeu entrar no conflito do lado da Ucrânia, que aí o conflito ele muda de patamar, porque a Rússia estaria usando armas químicas ou biológicas, que é totalmente contrário a resoluções aprovadas internacionalmente. Então, tem que ter um ataque contra a Rússia. A Rússia falou que, na verdade, esse ataque não aconteceu, mas o Japão, que, de novo, tem enormes rivalidades com a Rússia, no final da Segunda Guerra Mundial, a Rússia ela dominou algumas ilhas que pertenciam ao Japão e estava negociando um processo de paz. Desde que o Japão voltou a aplicar sanções, essas negociações foram simplesmente canceladas. O Japão acusou a Rússia de sim, usar armas nucleares, ou possivelmente usar armas nucleares, se tiver sendo derrotada, e talvez não derrotada militarmente, mas derrotada culturalmente, informacionalmente. A noção que a Rússia está passando agora é um país que não está conseguindo cumprir os seus objetivos, pelo menos pela narrativa ocidental. Será que usar uma arma química, uma arma nuclear, reforçaria a tese que a Rússia é sim poderosa? Pode ser, tá? E hoje o presidente Biden, ele fez uma visita oficial à Polônia. A Polônia, lembrando, é o grande vizinho da Ucrânia, é o que mais está sofrendo, entre aspas, né? Não sofrendo, mas que está recebendo os refugiados. A Ucrânia hoje, os números não são oficiais, mas variam de 3 milhões a 5 milhões de refugiados. A Polônia, até o momento, oficialmente, já recebeu 2 milhões desses refugiados. Então é o país síntese ali. É o país que, supostamente, se a Rússia resolvesse fazer algum tipo de ataque maior, saísse da Ucrânia e partisse para a OTAN, seria um dos primeiros países atacados, bem ali na área de fronteira. O Biden fez uma visita, uma reunião com a OTAN, e depois fez um pronunciamento na Polônia. E, novamente, na Polônia, um discurso muito forte, falando que o Putin ele é um desagregador, falando que não respeita a democracia, falando que o Putin, nesse momento, ele está sendo um carniceiro, um açougueiro. Ele falou que conversou inúmeras vezes antes do ataque da Rússia à Ucrânia e que o Putin tinha feito várias promessas, inúmeras promessas que não ia atacar, que eram só tropas que estavam na área de fronteira para a questão de treinamento, mas não para um suposto ataque. Pois é, o ataque aconteceu. Então Biden, ele falou que, pelo amor de Deus, inclusive estando Deus, né, nominalmente, o Putin tem que sair do poder para que a paz se restabeleça. Inclusive falou que os Estados Unidos não é contra o povo russo, que os Estados Unidos gosta do povo russo, os Estados Unidos não gosta da postura do Putin nesse momento. A China criticou, falando que essa postura da OTAN lembra muito mais a Guerra Fria, que esse sistema, né, que os Estados Unidos coloca de fazer uma aliança militar dos países ocidentais contra o avanço do imperialismo russo e tal. É como se fosse uma forma de restaurar e fortalecer a Guerra Fria, então os chineses já se mostraram totalmente contrários. E o Biden também falou uma questão super importante, né? Não dá para ser inocente na geopolítica. Falei para vocês ontem no vídeo que foi fechado um acordo para fornecimento de GNL, o gás natural liquefeito, para a Europa, para suprir a demanda do gás natural russo, né? Pois é, o Biden reforçou isso e falou assim, Europa, contem com a gente está junto com vocês para as sanções que vão ser aplicadas à Rússia. Nós, Estados Unidos, estamos juntos para que vocês superem a dependência que vocês têm da energia russa. Como os Estados Unidos é bonzinho, né? Até arrepia, né? Ver esse discurso do Biden, né? Olha como ele é bonzinho. Para, né, pessoal? Claro que eles gostam disso. Porque quem vai suprir a demanda desse gás natural que não está vindo da Rússia é os Estados Unidos. Só que para a União Europeia é bastante complicado isso, por quê? Porque o gás que vem dos Estados Unidos, até pela questão de logística, ele é muito mais caro. Pô, já tem um gasoduto, que é o gasoduto Yamal, por exemplo, que conecta a Europa. Existiria o Nord Stream 2, que, aliás, os Estados Unidos fez uma grande pressão que ele não fosse ratificado pela própria Alemanha, né? O Biden e o Trump sempre nunca gostaram desse gasoduto criado para abastecer a Alemanha. Então, essa pressão que está sendo feita pelos Estados Unidos, claro que tem um caráter econômico,
Claro que tem um caráter dos Estados Unidos, que está sofrendo com uma hiperinflação, não está conseguindo se recuperar direito da pandemia, gastou trilhões e trilhões em pacotes econômicos, ter mais um país para vender o seu gás natural liquefeito, percebe? Então, não dá para ser tão inocente, né? E a Hungria, também do Viktor Orbán, porque assim, temos dois movimentos bastante nacionalistas na União Europeia nesse momento. O Andrzej Duda, que inclusive hoje recebeu Biden, que está se aproximando um pouco mais da União Europeia e da própria OTAN, talvez pelo medo das consequências que existam na Rússia, e o Viktor Orbán, da Hungria, que também está próximo, mas um pouco mais distante, não está no limite do conflito, que falou que também nesse conflito que existe entre Rússia e Ucrânia, ele está do lado, sabe de quem? A Hungria? Da própria Hungria. Não vamos nos meter, a gente tem um relacionamento até que interessante com o Putin, a gente também pertence à União Europeia e a Hungria não se mete nesses assuntos. Lembrando que o Viktor Orbán, Andrzej Duda, inclusive o Bolsonaro também, e o Putin, eles se aproximaram bastante nos últimos tempos por conta dessa pauta conservadora na pauta de costumes, tá? Inclusive a viagem que o Bolsonaro fez à Rússia não era muito por questões econômicas à época, era muito mais pelas questões de costumes que existem similares na Hungria, na Polônia, no Brasil, atualmente do Bolsonaro, e da Rússia. E aí, galera, o que vocês pensam? Será que o primeiro-ministro japonês está certo? A Rússia, de fato, vai usar uma arma nuclear? Pode usar essa arma nuclear? E será que está sendo derrotado? Zelensky está falando a verdade ou está querendo impressionar o mundo com as suas narrativas? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.